Olá pessoal, começamos mais um podcast da Conexão Condominial. Tudo bem com vocês? Hoje o papo é direito, hoje nós vamos falar sobre contratos. Então você aí, empresário, você síndico, a gente vai falar hoje de contrato principalmente para a área condominial. Você que quer entender um pouco mais sobre contrato, fica aí com a gente, tá bom? Roda a vinheta! Pessoal, você que voltou com a gente aí, legal, obrigado pela sua audiência. Hoje é a segunda parte da nossa entrevista, tá joia? Então, um grande abraço aí para os nossos parceiros, Selva Zeladoria, para o Guilherme, tá? Para Aqua Show, para Infinity Engenharia, para Garante do Vale, para o pessoal da Econdos, um abraço para vocês que apoiam todo esse bate-papo legal aqui, e para Horizonte, que é a empresa que trabalha com pinturas, e a R3, que é a empresa de produtos de limpeza. Tá bom, pessoal? Tá lembrado? Ô, Faustino, você tinha feito uma pergunta, nós cortamos lá, hein? Como é que é a pergunta, Faustino? Volta aí pra gente. Um morador que compra um apartamento em frente ao playground, em cima do salão de festa, do lado da churrasqueira. Aí quando tem a festa, ele reclama para o síndico que está tendo churrasco, que está tendo festa e que as crianças estão brincando em frente ao apartamento dela, que é uma área que é de lazer. E o pior de tudo, não é só reclamar com o síndico, ela vai lá e registra no livro, onde o síndico tem que tomar uma providência, ou seja, eu normalmente vou encaminhar para o jurídico. Como é que o senhor assessora o síndico nesse caso, né, nesse tipo de reclamação? Então, aí, que nem eu disse anteriormente, a gente tem que separar por partes. A primeira coisa que a gente tem que saber, qual o tipo de reclamação? É barulho? Se é barulho, tá ok. Ele advém esse barulho, quantas pessoas reclamaram sobre o mesmo barulho? Se geralmente é só uma pessoa que reclamou do barulho, eu acabo tomando cuidado na hora de emitir uma notificação, seja de advertência, seja de multa. Por que eu tomo cuidado? Porque às vezes pode ter vizinhos que têm rixas, que não têm um bom relacionamento. E às vezes eu falo brincando assim, eu vou ferrar meu vizinho. E aí começa a mandar ocorrência, a elaborar ocorrência de fatos que realmente acabam não acontecendo ou não incomodando. Então, quando é reclamação referente a barulho, eu sempre oriento o síndico ao quê? Tenham duas pessoas que reclamaram sobre, no mínimo duas pessoas que reclamaram sobre o mesmo fato. Sobre o mesmo que aconteceu naquele dia, naquele horário. Caso não consiga duas pessoas, o próprio Honda que tiver no condomínio, ou o supervisor da empresa, algum prestador de serviços do condomínio, por meio de um que a gente pode falar boletim de ocorrência ou livro de ocorrência, relatar que realmente está se excedendo no barulho, está sendo além do limite, ultrapassou do horário. Então, por quê? O prestador de serviços, geralmente o controlador de acesso ou o Honda, ele tem, vamos dizer assim, juridicamente não é correto falar assim, mas vamos dizer que ele tem fé pública. Então ele certificou que aquele fato realmente ocorreu. E uma coisa que eu sempre falo para o síndico, nunca vá você falar para diminuir o barulho ou falar para acessar algum evento, alguma coisa. Eu sempre falo isso, nunca vá. Porque a função do síndico, às vezes até os condôminos ficam bravos comigo quando eu falo dessa maneira, o síndico ele não é babá de criança, ele não é babá de marmanjo, ele não é samambaia para ficar plantado o dia inteiro dentro do condomínio, fiscalizando a vida dos outros. O síndico nada mais é do que um gestor. E ele, na qualidade de gestor, ele tem que o quê? É otimizar o tempo dele na gestão. Ele vai otimizar o tempo dele na gestão contratando bons prestadores de serviço. Ele vai delegar essa função à empresa de portaria, de controle de acesso, de zeladoria, de limpeza. Ele vai,
por intermédio, quando tiver essa ocorrência, vai mandar para um bom jurídico fazer a notificação, seja de advertência ou de multa. Vai pedir para a administradora certificar se tem alguma coisa no aplicativo sobre aquele fato. Então, que ele vai distribuir para cada ente que ele contratou fazer a função pela qual foi contratado. O síndico ele não tem que bater escanteio, correr para a área, cabecear, voltar para o gol, apesar que muitos fazem isso hoje. Porque condomínio hoje está, a vida do síndico e da síndica hoje está bem difícil. Mas não é a função, ele tem que pensar o quê? Eu sou gestor e tenho pessoas competentes ao meu lado para otimizar meu tempo, otimizar minha gestão e qualificar minha gestão. Não quero o síndico fazer tudo. Então, com relação ao barulho é isso, é pegar, ver se o prestador de serviço Honda fez ocorrência ou se tem 2 reclamações. Procede também, né? E se procede. Com relação ao quê? Vamos ver da churrasqueira, por exemplo, da área da churrasqueira, se não é barulho. Danos no condomínio. Por isso que é importante o síndico ele ter, geralmente, até peço desculpa para os síndicos e síndicas se eu estou ensinando o padre a rezar o Pai Nosso. Mas é no intuito de ser na tese um pouco incisivo ou repetitivo. É o quê? É ter um checklist de entrada e de saída. Porque por intermédio daquele checklist ele vai ver se as condições do ambiente foram entregues, se está sendo devolvido na mesma qualidade com que foi entregue. E ali ele vai verificar, evitar se tem dano ou não, se tiver o dano, saber de quem cobrar esse dano. Com relação ao cheiro do churrasco, aí é difícil já de controlar. Aí a gente só vai conseguir impedir, vamos dizer assim, pela questão do horário, no qual vai estar previsto na convenção até quando. Deixa eu dificultar um pouco para o senhor. O condomínio não tem um Honda, entendeu? Não está após o horário, está no horário permitido, entendeu? Não tem outras reclamações e o morador insiste em toda festa, em toda brincadeira de criança. São crianças brincando, elas gritam, elas falam alto, entendeu? Ela tem várias atividades e ele insiste em que está atrapalhando, que ela não está conseguindo assistir uma TV, que ela não está conseguindo conversar com o marido, o filho não dorme. Isso nós estamos falando no horário permitido, entendeu? E eu já fui investigar com outros moradores, ninguém ouve, entendeu? Só esse morador ouve. Como é que o senhor assessora assim? E está registrado no livro. Eu tenho que fazer alguma coisa. Assim, o você fazer não é que você obrigatoriamente tem que emitir a advertência ou tem que emitir a multa. O você fazer alguma coisa é você checar. Quando você vai checar, por mais que, vamos supor, às vezes não tem no condomínio porteiro, não tem o Honda, não tem o controlador de acesso, não tem nenhum prestador de serviço do condomínio para fazer essa checagem, aí você tem, por exemplo, a portaria virtual, é aí que entra a parte da tecnologia, porque você vai acionar a base e a base vai mandar o supervisor, ou vai mandar alguém ao condomínio está checando. Entendeu? Quando é uma coisa unipessoal somente, não tem como você pegar e aplicar uma advertência, que às vezes você pode tomar um revés pelo condomínio. Você aplicar uma multa, penalizar alguém, e esse alguém se sentir injustiçado, se socorrer judicialmente, tomar alguma medida judicial contra em face do condomínio, e você ter que ressarcir aquela multa. Lógico que é muito difícil, mas em casos extremos, assim, algum dano moral, alguma coisa dessa natureza, que é difícil, mas o judiciário tem para decisões aí para todos os gostos aí. Então, assim, você não é obrigado a tomar a atitude de dar uma advertência só para, vamos dizer assim, eu fiz alguma coisa para o morador ver que eu fiz. Não, quando eu falo assim de condomínio, eu falo brincando que é igual um jogo de futebol. Não que você não queira que a torcida te aplauda, que eu falo que são os condôminos. Mas tem hora que não adianta você jogar para a torcida, você tem que jogar o jogo. Então você tem que focar no jogo para você ganhar o jogo. Não adianta você dar toque de calcanhar, fazer bonito e você não ter um trabalho conclusivo, não ir lá e marcar o gol. Então o síndico não pode se sentir coagido de ter que tomar alguma atitude para ter que dar uma satisfação por aquilo que o condômino gostaria de ouvir. Entendeu? Porque a sensibilidade, quando a gente vai falar assim, condomínio é uma palavra que eu escuto muito em assembleia. Temos que ter bom senso. Bom senso é uma palavra muito, vamos dizer assim, subjetiva, vamos dizer. Por quê? A sensibilidade de ruído, por exemplo, para o meu pai, que tem 73 anos, é uma. Para mim, que já tem 2 crianças aí, já é outra sensibilidade. Para uma criança,
a sensibilidade para ela de barulho é completamente diferente. Então, essa questão do bom senso é muito difícil. O que a gente tem como diretriz, principalmente em São José e em municípios tem, que a gente fala da lei, entre aspas, da lei do silêncio. Aí essa lei do silêncio é com relação ao quê? Você tem a legislação municipal de tal horário até tanto decibéis. Passou da noite tanto. Região onde tem hospitais é tantos decibéis. É você ter mais ou menos um norte por aquilo. Mas se não passou os decibéis, não tem como você divertir ou multar. Então tem que ter muito assim, jogo de cintura. Fugir um pouco para o senhor descansar nessa parte de reclamação de morador, que você tem bastante. O senhor assessora o síndico no condomínio. Esse síndico tem problema com a administradora, entendeu? Ou com outro morador. Os moradores resolvem destituir o síndico. Como que o senhor assessora o síndico e, ao mesmo tempo, o condomínio? Porque, nesse caso, apoia os moradores, acompanha a assembleia que vai ser montada, eles adquirem lá um quarto de assinatura, montam uma assembleia. O senhor assessora nessa montagem? Então, como que acontece? Essa eu falo que é a parte, na minha visão, é a parte mais triste da assessoria jurídica. Por que eu falo que é a parte mais triste? Eu convivo, graças a Deus, com inúmeros síndicos, conheço vários síndicos, e eu sei as dores que eles passam, eu sei as dificuldades que eles passam, todo o trajeto deles. Mas acaba acontecendo de um quarto dos moradores que tem o direito, a convenção as permite, o Código Civil permite, se não está concordando com o trabalho daquela gestão, de convocar uma assembleia de destituição. A função, sempre quando acontece uma situação dessa, eu oriento o síndico da seguinte maneira: você tem que procurar um advogado da sua confiança para estar lhe defendendo na assembleia. Porque a função do jurídico do condomínio é o quê? Querem montar um quarto? Você tem que orientar, querendo ou não, aquela comunidade como que se faz um edital, formatar o edital e fazer o edital. E aí, lógico, eu não vou, como jurídico, eu não saio recolhendo as assinaturas. Isso é uma função dos condôminos que querem isso. Isso daí já não é a função do jurídico fazer. Aí faz o quê? Obrigatoriamente, se ela recolher um quarto das assinaturas, o edital está na formatação correta, conforme a legislação manda, eu recomendo que vai na administradora, para a administradora fazer a publicação do edital. E aí, na Assembleia, o jurídico, juntamente com a administradora, tem a função de conduzir de forma legal, de forma imparcial a Assembleia. E o mais importante de tudo é o quê? Quando a gente vai fazer um edital de destituição, o que eu sempre recomendo para, vamos dizer, para esse quarto? Faça aí já é a função do advogado do condomínio, tá? Procure às vezes um profissional da sua confiança, faça uma notificação extrajudicial para o síndico, pedindo quais pontos que você quer que sejam esclarecidos. O que você não está gostando na gestão dele, para ele poder o quê? Contra-notificar e acabar explanando o lado dele. E também nas assembleias, quando você vai fazer a destituição, você oportunizar ao síndico ou ao conselho fiscal ou consultivo que está ali deliberando para ser destituído, a oportunidade deles se manifestarem. Mas eu sempre falo dentro de condomínio, o que está tendo hoje muito de diferença, que está ficando, que eu creio que é um pouco do reflexo da polarização que o país se encontra, acaba sendo um pouco refletido em assembleia. Eu sempre falo para os condôminos assim: os condôminos têm o direito de divergir. A gente tem que saber qual que é a diferença da palavra divergência da palavra falta de educação. São duas coisas completamente diferentes. Você pode divergir de maneira elegante, educada, entendeu? Que é o seu direito como condômino, porque você está pagando aquela taxa condominial, é o seu suor que está ali, que você dá todo mês, para você viver bem ali no teu condomínio, ali com a tua comunidade. Então, eu falo, divergir é uma coisa, ser mal educado é outra. Então, eu sempre peço o quê? Respeito. Respeito. Deixa cada um no seu ato, aí a gente vai, o serviço do jurídico juntamente com a administradora, abre a assembleia, no momento se é primeira ou segunda convocação, pede para se eleger um presidente, pede para se eleger um secretário, aí composta a mesa,
pede para o presidente ler o edital, ou ele pode ceder para um terceiro ler o edital, o advogado, que a gente faz a leitura do edital, e focar naquela pauta. Não ficar procurando coisas que não estão ali introduzidas no edital. Esse é o objetivo com relação àquilo ali. O síndico manifestou a defesa dele, foi indagado sobre os pontos que as pessoas discordavam, divergiam, apresentou a defesa dele, dá oportunidade para ele, se ele quer renunciar, ou se ele falar, não vou renunciar, aí vai para a segunda parte, que é a deliberação sobre a destituição, se é sim ou não, e se porventura ter o sim, aí partir para a terceira e última parte, que é a eleição dos novos membros. E aí é sempre importante estar descrito no edital se vai ser um mandato que a gente chama de tampão, ou se vai ser um mandato de 2 anos. É sempre importante estar isso no edital descrito. São duas coisas. Quando o senhor fala tampão, por exemplo, normalmente é no primeiro trimestre que é a eleição do síndico. Se isso acontecer em outubro, novembro, ela teria que ser tampão até o término, né, para não contrariar o que prevê que é no primeiro trimestre de cada ano, de cada 2 anos, a eleição do síndico. Então, para não correr essa dúvida, eu sempre, na hora da deliberação, são coisas importantes. Até quando vai ser o mandato? Ele vai ter 2 anos da eleição dele aqui, 2 anos daqui em diante, ou se vai ser até o término do mandato do síndico. Isso daí é muito importante para estar constando em ata, justamente para você não ter a complicação depois de juntar ao banco, para saber até quando vai a validade daquele mandato. Isso daí é de suma importância. A gente sempre deixa especificado, procura estar especificando em ata. Se deixar 2 anos, quer dizer que daqui a 2 anos, no mês de outubro, vai ter eleição. E não vai estar contrariando a convenção? Não, porque assim, a eleição, na verdade, ela pode ser feita a qualquer momento. É que está no Código Civil, quando a gente vai falar da Assembleia Ordinária, a gente vai falar de 3 pontos, que é prestação de contas, previsão orçamentária e eleição de síndico e conselho fiscal, conselho consultivo, que tiver, ou subsíndicos, outros membros. Então, obrigatoriamente, às vezes vai estar na ordinária. Mas, por exemplo, eu posso, dentro do primeiro trimestre, me candidatar a síndico, ser eleito, chegar em julho e falar, não gostei, não é a minha, eu vou renunciar. E vai renunciar, convoca-se outra assembleia e vai outro síndico ser eleito. Não precisa assim, é que tem que procurar preferencialmente. A prestação de contas e a previsão orçamentária é obrigada a ser na Assembleia Ordinária. Isso daí recomendamos. A eleição não. A eleição, quando coincidir, tem que ser. Entendeu? Quando coincidir com os 2 anos, tem que ser. O senhor falou da administradora aceitar a convocação ou 1/4 da assinatura. A administradora tem que aceitar, porque eu vejo assim, eu já ouvi isso de uma administradora, ela é contratada pelo síndico. Olha o impasse que vai dar. Entendeu? Ela é contratada pelo síndico. Entendeu? O advogado é contratado pelo síndico. São elementos de confiança do síndico. O senhor pegou 1/4, foi até o senhor e pediu para verificar se aquele edital, se aquela maneira que estava sendo feita estava sendo correta para fazer a destituição do síndico. O senhor, como advogado do condomínio, deu ok. Pode. Isso vai estar na Assembleia presente. A administradora vai estar presente. Ela pode se negar de estar presente na Assembleia? Aí já vai de uma questão contratual. Ela já vai estar de uma questão contratual. Geralmente, o que as administradoras colocam no contrato? A obrigatoriedade da presença de no mínimo uma assembleia por ano. Se tiver assembleias extraordinárias, eles estipam um valor para comparecimento. Então tem que verificar a questão contratual primeiro, o que está estipulado. Se tiver número ilimitado e a obrigatoriedade de comparecer independentemente do assunto, ela é obrigada. Se já não tiver essa estipulação contratual, não. Mesmo que seja 1/4 que esteja convocando. Mesmo que seja 1/4 que esteja convocando. Sem a ciência do síndico. É porque, assim, na verdade, não precisa nem ter a presença nem do síndico que está sendo destituído, não precisa ter a presença do jurídico e não precisa ter a presença da administradora. Lógico, salvo disposição em contrato. Então, assim, pode o próprio 1/4 de condôminos conduzir uma assembleia. Não tem uma obrigatoriedade quem deve a conduzir. É obrigatório, quem tem legitimidade para convocar está lá, o síndico ou 1/4, eleger-se o presidente, o secretário e dar andamento na pauta. O que acontece é o quê? O que é importante dizer?
tem a questão do síndico, é o síndico que contrata, sim. Mas o síndico, ele tem o quê? Vamos dizer de uma forma mais fácil, coloquial. Ele é eleito por uma comunidade que ortoga a ele uma procuração para estar representando o CNPJ condomínio. Então, ele, por intermédio dessa procuração, desse ato eletivo, que ele tem, que lhe dá essa legitimidade para contratar em nome do CNPJ. Então, o prestador de serviços, não que ele não vai ter apreço ao síndico, aliás, tanto que a gente tem apreço, que a gente sabe o calvário que é, a gente sabe as dores que é, mas o prestador de serviços, ele tem que, por exemplo, o jurídico, ele tem que procurar agir de uma maneira imparcial. Entendeu? Ele tem que procurar agir de uma maneira imparcial. Ele não está lá para dizer se ele gosta ou se não gosta do síndico. Se tem aquele ato, esse dissabor, ele tem que cumprir o papel dele, que é conduzir a assembleia. Abriu a assembleia, elegeu o presidente da mesa, secretário, leu o edital, votou a pauta, tudo direitinho, quórum qualificado, observar se foi feito, o quórum atingiu ou não, se é aquele quórum, verificar a questão das procurações, se são legítimas ou não, se a convenção que a gente falou no primeiro bloco, se exige reconhecimento de firma ou não, se ela está específica. Essa é a função do advogado na condução de uma assembleia, verificar se o quórum foi feito, depois verificar o final, a ata, a redação da ata, conferir se está tudo certinho ou não, conferir se aquele condômino que está se candidatando para a vaga do síndico que está sendo destituído, se ele pode ou não ser candidato, se é o candidato condômino e ele está inadimplente. Então, tudo isso tem que se checar, tudo isso tem que se averiguar. Então, a gente tem que buscar, entre aspas, que é muito difícil, a imparcialidade de ter ciência que está ali para executar um trabalho e tem que executar um trabalho. O senhor falou no condômino inadimplente. Quer dizer, o condômino inadimplente não pode se candidatar e um síndico externo pode? Pode se candidatar porque o Código Civil, ele permite, síndico pode ser qualquer pessoa física ou jurídica. Então, qualquer pessoa externa do condomínio ele tem a legitimidade de estar se candidatando. O que é importante que a gente acaba colocando nas convenções de condomínio é com relação que só pode se candidatar pessoas que não tenham restrições no nome. Isso a gente precisa ser permitido colocar para ver se a empresa ou se a pessoa física ali, se ela tem ou não alguma restrição, Serasa, SPC, em órgãos de proteção ao crédito. Essa restrição você pode colocar na convenção. Por que eu digo isso? Porque atualmente, como você tem o e-social, você tem o token, a sua inscrição do teu CPF na Receita Federal, você está tendo dificuldade junto aos bancos, os síndicos que têm restrições financeiras, está fazendo a assinatura da conta bancária do condomínio. Tá. A Assembleia, a convenção normalmente não limita-se, não fala em quando que o síndico pode se candidatar. Por exemplo, eu posso chegar na Assembleia e me candidatar. Como eu vou chegar na Assembleia, como é que o senhor, como advogado do condomínio, vai assessorar o condomínio nesse sentido? Eu me candidato na hora, nada proíbe que eu seja candidato na hora, sou eleito e logo em seguida eu tenho um problema com o banco não consegue registrar. Isso é baseado nessa que o senhor falou aí. E a outra pergunta é, só para não esquecer, depois eu volto se for o caso, o senhor falou da administradora. A administradora é que tem o contato de todos os moradores. Se eu chego com um quarto de assinatura, entrego para a administradora fazer o edital e fazer a convocação, ela se recusar, como é que os outros moradores vão saber? Aí o senhor falou assim, não, mas outros moradores não precisam da administradora, pode se reunir. E o restante do quarto que não tomou ciência e for contra, ele não pode embargar essa verba? O que acontece? Quando a administradora ela não faz a convocação, ela não faz a publicação do edital, aí a orientação que os condôminos têm que ter algum meio ou protocolo físico, ou digital, ou por correio postal de comprovar que mandou o edital para todas as pessoas dentro do tempo hábil. Aí o próprio 1/4 do condômino tem que fazer essa convocação. Aí tem que partir deles.
Se por acaso alguém não receber esse edital, ele pode pagar a O próprio Código Civil fala da obrigatoriedade de você convocar todos os condôminos. A partir do momento, vamos supor, você pode ter um condomínio com 300 unidades, com 1.000 unidades. Se um não foi convocado, o ato assemblear já é nulo. Então acaba anulando todos os atos que foram decididos naquela assembleia. Mas é lógico que você vai conseguir isso daí mediante uma decisão judicial. Bacana. Caramba, Faustino, que aula hoje aqui. Deixa o doutor tomar água aí, gente. Doutor, toma água aí que nós vamos voltar a falar de contrato, hein, doutor? O senhor falou só a primeira parte. O senhor falou que o contrato divide em duas partes. O senhor falou a primeira. Vamos falar da segunda? Vamos. Então bora lá. Ô Kleber, antes dele entrar na segunda, só a parte das convenções. Como é que faz no caso o síndico foi eleito e o banco não aceita? Cancela aquela assembleia, refaz uma outra? Então, geralmente, por isso quando é importante ter o cuidado, quando você vai fazer a convocação de uma assembleia para eleição de síndico e síndica. Geralmente, a orientação que eu dou é você colocar um prazo para quem quer se candidatar, dele pegar o candidato, pegar e fazer a inscrição dele na administradora ou lá no condomínio, onde estiver determinado no edital. E aí apresentar certidões. No próprio edital você pode já exigir a apresentação dessas certidões. Então você fala, eu quero a certidão dos órgãos de proteção de crédito, para você poder verificar, quero certidão judicial, quero certidão fiscal. Você no próprio edital você já pode colocar essas condições e dar um prazo. Você tem até 48 horas antes da assembleia, 5 dias antes da assembleia. Você pode fixar uma data para fazer justamente essa triagem para ver se ele está apto ou não. Porque se porventura você colocou essas condições, aí chegou no ato da assembleia, verificou que ele não cumpriu com essa condição, aquela eleição ali, vamos se dizer, perdeu o sentido dela, perdeu o objeto, é nulo. Teoricamente, você teria que convocar uma nova eleição. Bora lá, doutor? Vamos. Vamos continuar? Vamos. Segura aí, Faustino. Segura aí, Faustino. Ele está afiado hoje. Se eu soltar o Faustino, então perdido, doutor. Vamos lá. Bora lá, a segunda parte, doutor, do contrato. O senhor falou da primeira. Isso, da fase pré-contratual, que a gente fala da análise do prestador de serviços, sim, ou do produto que você vai comprar, ou da empreita, e por aí vai. Aí a gente parte para a fase contratual. Na fase contratual, eu acabo dividindo um contrato, ele vai cumprindo partes. A primeira parte, que é a mais importante que eu digo, é a fase da qualificação das partes. A qualificação do contratante e da contratada. Isso daí é de suma importância, estar tudo por completo. Nome completo, RG, CPF, ou CNPJ, quem que é sócio, quem não é, se está na condição de sócio, de procurador. Isso daí é a qualificação completa. CEP, sempre eu bato muito nessa tecla, e-mail, para estar ali na qualificação. A segunda parte do contrato, que é a parte principal, que até a gente já invocou alguns aspectos no primeiro bloco, é com relação ao objeto do contrato. Especificar o que realmente está sendo contratado. A prestação do serviço. Qual que é a prestação do serviço, o que está vendendo, a empreita, qual o serviço de empreita, quais são as fases do serviço. É sempre importante estar o escopo da obra, para você estar sabendo o que vai ser feito, quais são as fases que têm que ser cumpridas. Aí a outra parte que eu falo, que eu julgo importante, é a forma de pagamento. Isso tem que estar bem claro e cristalino no contrato. Contratei por X, o pagamento vai ser feito em X parcelas, com dia de vencimento Y, mediante boleto bancário, PIX, TED, aí você determina a forma como que é feito o pagamento. E é sempre importante, não que seja obrigatório, porque você pode determinar, por exemplo, num contrato, que você vai fazer a contratação da empresa tal, entretanto o pagamento vai ocorrer para um beneficiário Y, desde que esteja disposto em contrato. Se isso daí não está disposto em contrato, eu oriento o quê? Que seja o titular do contrato, o mesmo da nota fiscal e o mesmo do beneficiário do pagamento, para ter essa ligação toda, ter esse liame. Tá
Isso daí é a forma de pagamento. Outra coisa da forma de pagamento, que é importante. Em caso de mora no pagamento, o que é mora? É atraso. Especificar o percentual da multa, o percentual dos juros moratórios e qual o índice de correção monetária vai ser aplicado para corrigir aquele valor. Isso é de suma importância ter. Tá, eu quero fazer uma pergunta para o doutor agora referente à rescisão de contrato. Que eu sei que está nessa parte aí também do vai segundo ter do segundo essa bloco. parte. Tá. Rescisão de contrato. É legal hoje uma empresa de prestação de serviço. Você fechou-se um contrato de um período X, por exemplo, 24 meses, vamos dar um período. E com 12 você falou, ó, não quero mais. A empresa te obrigar a pagar 50% dos outros 12 meses. Isso é legal, doutor? O que acontece? Com relação, quando a gente vai falar de rescisão, a rescisão ela é um ato facultativo para ambas as partes. Ambas as partes têm o direito de falar, eu não quero continuar com esse contrato e querer resiliar o contrato. Entretanto, aquele que tem a vontade de fazer a rescisão, ele tem que saber o ônus dessa rescisão. Com relação no exemplo que você deu, uma cláusula de 50% do valor restante, eu interpreto como uma cláusula abusiva. Entendeu? Então o judiciário já vem entendendo dessa maneira. Como que eu costumo orientar os síndicos a fazerem? Vamos supor o contrato que a gente quer mais comum, da gente que tem em todo condomínio, um contrato de controle de acesso, portaria. Você coloca um contrato de 24 meses e geralmente está lá uma média, pelo que a gente vê na prática do mercado, a gente está lá colocando o valor de 1, 2 ou 3 mensalidades, do valor da última mensalidade. É ilegal constar isso? Não, não é ilegal constar isso. Entretanto, eu tenho sugerido aos síndicos, sempre quando pegar uma multa dessa, é fazer de maneira proporcional. Ou seja, quanto mais o tempo do contrato passar, menor vai ficando o valor da rescisão contratual. É mais ou menos relativo, por analogia, a uma rescisão de um contrato de locação, onde você fala o valor de 3 aluguéis e você paga de maneira proporcional o tempo restante do contrato. Que aí ou você pode colocar de maneira proporcional ao restante, ou então você colocar 10 ou 20% do período restante que falta do contrato, já 50% interpretamos como abusivo. Isso daí o judiciário já tem declarado bastante. Tá. Condomínio hoje, ele pôs lá numa assembleia porque a empresa não está fazendo uma boa prestação de serviço. E ele falou, não, vamos cortar essa empresa, vamos tirar ela fora e vamos colocar outra. Então vamos rescindir o contrato, vamos na parte de rescisão ainda. Vamos rescindir o contrato. Existe alguma forma que eu possa rescindir sem pagar essa multa? Aí já é. O que entra de forma que o síndico e o condomínio consigam rescindir sem pagar essa multa? Vamos dar alguns exemplos para que o síndico do outro lado também, que muitas vezes alguns estão passando por uma situação dessa, possam entender como que ele pode agir. Então, o que é importante a gente estar verificando? Aí que é importante eu jogando confete sobre a minha classe profissional, sobre mim e meus colegas. Por que é a importância da assessoria jurídica? Quando a gente vai falar da assessoria jurídica, aí vai estar entabulado no contrato em quais condições você pode pedir a rescisão sem pagar a multa. Por exemplo, você não está recolhendo os encargos previdenciários, é um motivo de rescisão, você não está recolhendo os encargos fundiários do fundo de garantia, você não está está tendo falta do prestador ali, do teu colaborador não está indo trabalhar de uma maneira constante. Quando a gente vai fazendo o trabalho deficitário, você notificar a empresa que o trabalho está sendo deficitário para você ir constituindo provas, documentos para justificar aquela rescisão imediata. Ou você não está pagando os teus colaboradores. N exemplos que pode vir a acontecer em caso de falência, em caso de recuperação judicial. Você pode entabular em quais condições o contrato pode ser rescindido sem pagar a multa. Entendeu? Então, isso que é importante no contrato, está entabulado em quais condições pode ser rescindido sem precisar pagar a multa contratual. Entretanto, não sei, é uma dica importante, que isso daí já aconteceu um caso prático, e um síndico, quando ele me vê, não tem uma vez que ele cruza comigo que ele não me agradece,
esse tópico. O que aconteceu? Teve um caso de um condomínio X, onde não estava sendo prestado um bom serviço, e a comunidade condominial, os condôminos estavam massacrando ele que o serviço estava ruim, ele estava interpretando também como serviço ruim, e ele falou, Rashid, o trabalho dele está ruim, por mais que... Falei, eu vou rescindir. Não assume essa bronca inteira para você. Falou, como assim? Como que eu tenho que fazer? Os condôminos não estão reclamando? Não estão achando ruim o serviço? Então você vai levar essa questão da rescisão para a Assembleia. Porque esse contrato tinha uma multa estipulada, um valor de uma mensalidade estipulada. Eu falei, porque na hora o que vai acontecer? Se você pegar, o síndico tem atribuição para isso. Ele tem a atribuição de pegar e rescindir o contrato de um prestador de serviço. Ele tem, juridicamente falando, atribuição. Mas por que eu estou falando para a gente agir de uma maneira inteligente para que o síndico não seja penalizado? Eu falei, você não está vendo os condôminos reclamar? Se tem números e e-mails? Sim, tem números e e-mails. Então você vai levar para os condôminos decidirem em assembleia. Aí chegamos, convocamos a assembleia e expliquei que existe a cláusula penal em caso de rescisão antecipada e que poderia se aplicar à empresa ir ao judiciário e pleitear o pagamento dessa multa. Ele pegou, escutou, convocou a assembleia, foi explicados os riscos, a assembleia mesmo assim quis. Aí, mediante a decisão da assembleia, notificamos sobre a rescisão do contrato e dito e feito. A empresa entrou com ação e no final o juiz entendeu que a multa era devida porque o condomínio não tinha uma infraestrutura adequada pelo número de unidades, pelo número de condôminos. Aquele X grupo de colaboradores não era suficiente para atender o condomínio, que por isso que era devido à multa e que o condomínio já tinha sido notificado que aquele quadro de colaboradores era insuficiente para atender a demanda. Aplicou-se a multa e o que aconteceu? Houve a sucessão dentro do condomínio. E aí aquela pessoa que sucedeu falou, vamos cobrar essa multa do antigo síndico. Aí qual foi a maneira inteligente? O próprio conselho falou, não podemos cobrar porque é nós que decidimos em assembleia. Mas o que acontece? Se não tivesse decidido a assembleia, poderia o condomínio ingressar contra o síndico e cobrar esse prejuízo dessa multa contratual pela rescisão antecipada. Então, esses aspectos, vamos dizer assim, eu não gosto de falar jogo, mas esse tipo de comportamento, a assessoria jurídica, esse tipo de instrução, previne que o síndico seja lá na frente penalizado com isso. Porque na hora ninguém vai sustentar, quando vier o valor de uma multa, ninguém vai sustentar que falou para o síndico rescindir. Nenhum morador, nenhum condômino, conselheiro, que seja, vai falar, não, eu falei para ele não rescindir, ou então eu vou assumir junto com ele ali o compromisso financeiro. Nessa hora, quando você vai, não acha. Todo mundo corre. Então ninguém vai sustentar aquilo que falaram para o síndico sustentar de forma individual. Sim. Falando ainda dentro do rescisão, que é a parte de contrato que pega muito para condomínios, tem muito síndico que quer rescindir contrato, mas tem medo, ou ele é apertado pelos moradores para rescindir contrato, tem medo. A questão é, o contrato vence em dezembro. Eu tenho que solicitar a rescisão de contrato em novembro ou eu posso solicitar ela em dezembro? O contrato vence em dezembro. 30 dias antes eu solicito ou eu posso solicitar dentro do mês que está vencendo o contrato, que é o correto? Então, eu vou falar a minha interpretação. Se você tem um contrato, é igual, usando por analogia, um contrato de trabalho. Doutor, desculpe cortar. Eu só estou fazendo essa pergunta que teve um síndico que me perguntou isso e eu não soube responder. Porque ele viu um fato em outro condomínio em São Paulo, onde um amigo pediu a rescisão de contrato 30 dias antes e a empresa entrou com essa ação e teve que pagar uma mensalidade aí exorbitante, porque o condomínio é grande, e acabou sobrando para o síndico. O que eu pode só falar? Ajudando essa pergunta, no caso assim, que ele está falando, tem um contrato, às vezes o contrato é anual, às vezes é de 2 anos. Deu esses 2 anos, entendeu? A multa,
normalmente quando se faz o contrato, a multa é dentro daqueles 2 anos. Se você cancelar o contrato dentro desses 2 anos, tem multa. Passou esses 2 anos, tem renovação automática. Essa multa vai junto? Aí aproveitando a deixa dele, porque às vezes renovou, eu esqueci do prazo que renovou, em janeiro eu falo, não quero mais saber. Essa pergunta, quando a gente, é de suma importância no seguinte aspecto. A gente falou no primeiro momento da qualificação das partes, do objeto do contrato, que a gente acabou falando, do valor do contrato, a parte financeira do contrato, você estabeleceu quanto, a forma de pagamento e como vai se pagar, e em caso de mora, quais são os encargos moratórios sobre o contrato. Aí essa pergunta já entra, é um pouco de rescisão contratual, mas entra o que a gente fala no período de vigência do contrato. Quando a gente vai falar do período de vigência, vai falar o contrato vai iniciar em tal data, vai terminar em tal data. Indo na pergunta do Kleber, no exemplo que esse síndico perguntou para ele, o que acontece? Se você tem, por analogia, um contrato de trabalho, vamos utilizar, você tem um início sabendo quando vai começar e quando vai terminar. Então, é uma faculdade, eu entendo que a partir do momento que você comunicou, vamos supor hoje 13 de maio, sexta-feira 13, a gente brincando aqui. Sexta-feira 13 falando de condomínio aqui. Sexta-feira 13 é o dia que venceu, vamos supor, os 2 anos de contrato. Você poderia, na minha visão, no dia 13 de abril, você tem que contar os 30 dias, solicitar, informar para o prestador de serviço que não tem a pretensão de continuar com aquele contrato. Por quê? Assim, lógico que o prestador de serviço vai falar, não, esses 30 dias começam a partir do momento que venceu os 2 anos. Eu já não tenho essa interpretação. Porque a partir do momento que ele sabe até quando iria findar o contrato, ele já tem ciência que naquela data poderia se terminar. Desde que respeitar. Aí é que quando a gente vai falar da vigência do contrato, é muito importante o síndico observar na análise do contrato, quando a gente vai falar da vigência, falar após o período vigente, o contrato, aí você vai ver a cláusula, as entrelinhas depois. E aí, geralmente, vai falar no contrato, renova-se automaticamente por igual período ou vigora-se por prazo indeterminado. Então, é muito importante, porque a partir do momento que você fala automaticamente pelo mesmo período, as obrigações, no caso, as multas contratuais, as penalidades, continua, a comunicação, no caso de rescisão, continua valendo. A partir do momento que você coloca por prazo indeterminado, você já não tem a aplicação da multa. Você vai falar que você tem a comunicação de 30 dias, você não precisa justificar o porquê que você está rescindindo. Lógico que se você pode rescindir de maneira imediata, desde que esteja estipulado em quais condições, aspectos você pode rescindir, né? Tem que estar lá frisando se é por atraso de pagamento, se é por retenção de impostos e por aí vai, se coloca as condições. Então, se você tem que ter muito cuidado, se vai vigorar automaticamente pelo mesmo período ou se vai vigorar por prazo indeterminado. Isso daí faz total diferença no contrato. Estamos rescindindo por falta de pagamento, doutor. Aí vem a pergunta agora. Se eu estou rescindindo por falta de pagamento, ele já atrasou 60 dias de pagamento dos profissionais que estão trabalhando, mas os profissionais estão ali firme e forte porque gostam do condomínio. Eu posso travar o pagamento? O condomínio pode travar o pagamento para a empresa, para que juridicamente eu possa repassar isso aos funcionários? Como que é feito isso? Aí essa tua pergunta, quando que nem a gente falou, qualificação, objeto, valor, vigência, e aí vai entrar na parte que a gente fala das obrigações, tanto do contratante como da contratada. Dentro de uns dispositivos. Fechando um contrato. Aí dentro dos dispositivos legais, contratual, o que eu coloco até mesmo dentro do aspecto no tópico da forma de pagamento? É que em caso de não apresentação da nota fiscal e dos pagamentos de origem trabalhista ou de origens fiscais, o condomínio tem o direito de reter esse pagamento até a apresentação dos mesmos, sem ser compelido ao pagamento dos encargos de mora, que é multa, juros e correção monetária. Então, eu tenho, pelo menos no escritório, eu tenho o costume de colocar. Se não apresentar a documentação XYZ, o condomínio tem a autoridade de reter o pagamento até a apresentação desse, sem ter que pagar os encargos de mora. Então, a melhor data
para o condomínio pedir fazer o pagamento é entre 10 e 15. A data é indiferente. A data é indiferente. Para que ele receba essa documentação de que foi pago o funcionário. De que foi pago. Mas geralmente, quando eu falo que é indiferente, por exemplo, estamos no mês de maio. O condomínio, para fazer o pagamento do mês de maio, ele tem que receber a documentação referente ao mês anterior. Então ele não vai receber a documentação referente a maio. A maio, ele só, como a gente está em maio, ele só vai receber essa documentação em junho. Então sempre é um mês anterior essa documentação. Então o síndico sempre vai ter essa documentação apresentada no mês subsequente da prestação de serviço, com relação a fundo de garantia, INSS, impostos e por aí vai. Não tem essas cláusulas de rescisão. A empresa não está pagando. Eu consigo rescindir sem pagamento? Se não tiver a previsão contratual, aí a orientação que eu dou é fazer a consignação em juízo, em caso de dúvida no pagamento, quando acontecer esse tipo de dúvida. Tá, vamos passar para o outro lado. O condomínio não está pagando a empresa. Entendeu? A empresa vai rescindir. Se eu já não estou pagando, porque eu não tenho dinheiro, como é que ele vai pedir multa? Vai ter que ser na justiça. A obrigatoriedade de pagar sempre é emanada de uma ordem judicial. Você não é obrigado a cumprir, não é que não é obrigado a cumprir, tem uns dispositivos legais, mas se você não cumprir os dispositivos legais ou os dispositivos contratuais, você vai executar aquele contrato no Poder Judiciário. Você vai buscar o judiciário e vai executar aquele contrato. E a partir de uma ordem judicial, você vai ter que procurar meios de adimplir aquele crédito, buscar bens do devedor e por aí vai. Mas quando parte do condomínio não pagar, a empresa contratada, geralmente tem a cláusula estipulando. Se passou tantos dias e não ocorreu o pagamento, pode de forma imediata o prestador de serviço notificar o condomínio que está rescindindo de forma imediata o contrato e retirar os funcionários e os colaboradores dele, por aí vai. Tá, mas no caso é o síndico ou o condomínio? Ou os dois vão junto nesse... Que é o CPF do síndico. O síndico é que controla, o síndico é que manda o pagamento. O síndico ele tem a responsabilidade civil. O que é importante dizer, por exemplo, não ocorreu o pagamento do prestador de serviço, é culpa do síndico. A gente não pode tomar isso como uma forma presumida. Por quê? A gente tem que verificar se naquela data do pagamento, que foi pago com atraso, vamos supor que venceu o pagamento da empresa prestadora de serviço de zeladoria hoje. Tem que verificar se naquela data tinha saldo bancário ou não. Então, se porventura não tiver saldo bancário naquela data, o síndico não é obrigado a repor ao condomínio os encargos de mora do não pagamento na pontualidade, porque não tinha saldo naquela data. Então, já não vem, vamos presumir que seja a responsabilidade imediata do síndico. Então, por isso que eu tomo muito cuidado, que é importante a assessoria jurídica, para a gente analisar cada caso como um caso, de forma particular, e não generalizar sempre. Por isso que eu falo. Contrata minha amiga Juliana da Garante e meu amigo Ailton lá da Integraliza, que é parceiro nosso aqui também, que você não tem essa dor de cabeça de não ter dinheiro no caixa. E a gente já vai invocando isso, já tem essa parte. No caso pegando a deixa dele, dessa garantidora, o senhor como jurídico, o senhor quando pega um condomínio, o senhor pega a parte de cobrança do condomínio? Não obrigatoriamente. O síndico ele tem a liberdade de contratar a modalidade de serviço que ele quer. Vamos dizer assim, no linguajar eu falo que tem o como. O serviço jurídico ele é dividido, que eu falo, em dois aspectos. Um serviço que é assessoria, propriamente dito, que é isso que a gente está falando de contratos, assembleias, acompanhamentos de atos do condomínio no dia a dia, elaboração de notificações, entre outros serviços. E tem a parte de recuperação de crédito taxa condominial. O escritório em si tem a parte de recuperação de crédito taxa condominial. Entretanto, o que eu acabo falando para o condomínio? Ele tem que analisar matematicamente o que é viável para ele. Eu falo matematicamente. Se é viável ele ter uma empresa que faz garantia de receita ou se ele é viável ter um serviço jurídico. Porque matematicamente, financeiramente, por quê? Você vai analisar o custo. Na verdade, você tem que analisar a tua, como é que fala? O índice de inadimplência. É o que vai gritar para você. É o que vai gritar. Por quê? Já teve condomínios no qual eu falei assim, olha, tendo em vista a morosidade do Poder Judiciário, por mais que fale, tem que pagar em 3 dias, pode protestar, uma coisa
é o que está dizendo a lei, na prática acaba sendo totalmente diferente, devido que os dias são contados em dias úteis, tem o protocolo da petição, aí demora a juntada da petição, a apreciação do juiz, então tem uma série de atos processuais que acabam tendo uma certa morosidade. Então, quando eu vou falar do aspecto financeiro matemático, o que compensa contratar um advogado propriamente dito ou um serviço de garantia é analisar, porque já teve condomínios com uma inadimplência muito alta que precisava de uma receita de imediato. Eu falava, olha, o meu trabalho vai ser efetivo, vai conseguir, mas um trabalho de médio a longo prazo, porque você não tem uma recuperação do dia para a noite. A recuperação de taxa condominial, eu falo que é um trabalho de formiguinha, um trabalho é todo dia. Você não pode descansar um minuto, você tem que estar ali em cima, sempre ali. Então, aí você tem que analisar a parte financeira do condomínio, o que compensa ou o que não compensa. Eu não sou muito partidário a criminalizar certas atividades, igual às vezes até os meus colegas vão ficar bravos comigo de profissão. Porque eles falam, está tirando o trabalho do advogado e por aí vai. Não, a gente tem que pensar, de um modo geral, no bem-estar do condomínio. O que é melhor para o condomínio? Não é que você é a favor de uma coisa ou a favor de outra ou tomar partido. Você tem que pensar no bem-estar do teu cliente ali, que é o condomínio. O que é melhor naquele momento? Porque se eu falar para ele, olha, é melhor pela tua inadimplência, que nem nesse condomínio que estava 48% de inadimplência, eu falei, eu não vou conseguir uma velocidade para você recuperar teu caixa, ter fôlego e fazer a manutenção do condomínio. Eu aconselho isso por questões financeiras e matemáticas. Porque se você não está tendo dinheiro para fazer a manutenção, você não vai ter dinheiro para pagar as custas judiciais, diligência de oficial de justiça e por aí vai. Então a gente sempre tem que analisar a parte matemática financeira e não chegar e colocar que isso não presta e que aquilo lá presta. Não tem, é uma particularidade do condomínio essa questão, isso eu sempre falo. Porque se eu não for fazer a recuperação, mas eu estou fazendo assessoria, eu estou salvando o condomínio, de pagar os prestadores dele de serviço em dia, dos condôminos ter a manutenção ali em dia. Você ali naquele momento você está pagando às vezes uma taxa de antecipação de receita, mas você está fomentando a qualidade construtiva do condomínio, porque se você não der a manutenção, o engenheiro vai saber responder 1000 anos-luz 1000 vezes melhor que eu, você tem a capacidade construtiva e você, em vez de fazer preventiva, você vai acabar fazendo corretiva e a corretiva é mais caro. Então, por isso que depende, eu já fugindo da minha seara jurídica, por isso que eu falo que é mais aí administrador, síndico, ter a noção do que financeiramente, matematicamente é melhor. Doutor, vai acabar virando o terceiro bloco já, hein? Vamos lá, doutor, vamos seguir aí nas suas anotações. Senão daqui a pouco eu vou virar o terceiro bloco. Aí 3 semanas para assistir um podcast. Então, o que é importante a gente já qualificação das partes, objeto do contrato, o valor do que você está contratando, forma de pagamento, como e quando vai ser pago, encargos de mora, a parte da vigência do contrato, observando aquela cláusula que eu falei que é importante, se é por prazo, se vai vigorar por prazo indeterminado ou se renova-se de forma automática, isso é a total diferença. Falamos da parte de rescisão contratual, em quais aspectos pode ocorrer a rescisão contratual. E a parte que eu falo que é importante, que a gente acaba elencando agora nos contratos que são obrigatórios. Uma parte que eu falo para tomar cuidado, para os síndicos terem atenção, é com relação a proibir, vai de cada condomínio, tá? É a sugestão que eu dou. Eu não gosto de contratos que permitam o prestador de serviços ou empreiteiro fazer a cessão do crédito para instituições financeiras. Tá? Às vezes do prestador dá aquele contrato como garantia financeira. Por quê? Às vezes o prestador não está lá, aconteceu algum problema na empresa, a instituição vai cobrar em cima do condomínio. Então, tomar muito cuidado quando a gente vai falar da cláusula de cessão de crédito ou cessão do contrato. Quando a palavra cessão quer dizer o quê? Transferência. Você autorizar que seja transferido ou a titularidade, ou a obrigação, ou o pagamento para um terceiro. Então é tomar muito cuidado nesse aspecto. Outra parte que é importante é você estar vinculando o não vínculo trabalhista, dizendo condomínio é uma coisa, a empresa é outra, não temos ligações, não compomos o mesmo grupo econômico, e em caso de se porventura o prestador de serviço sofrer alguma reclamação trabalhista,
Lógico, o condomínio vai responder às vezes de forma subsidiária, vai responder, mas ter previsto no contrato as condições de entrar com regresso contra a empresa, dizer que aquilo não tem vinculação trabalhista entre um, que é somente uma relação civil de prestação de serviço. Isso é importante conter. E agora o que a gente vem falando que desde do ano passado passou obrigatório a ter, já era uma lei que vinha desde 2018, mas devido à pandemia a obrigatoriedade passou a ser o ano passado, em 2021, com relação à inclusão de cláusulas referente à LGPD, que todo contrato, quando você vai falar de todo prestador de serviço é obrigado a tratar da LGPD nos contratos dele, não só no contrato, como também na atividade da empresa, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, como que você vai trabalhar os dados sensíveis do contrato, do condomínio e por aí vai, que é obrigatório a ter. Mas... Então, não, disso uma é a cláusula de foro, né, onde que vai ser discutido. Sim, e tem empresas que colocam uma retenção no contrato, geralmente de 5%, 10%, do valor do contrato com uma conta compartilhada empresa-condomínio, para caso de acontecer algum incidente com a empresa, de vir à falência, alguma coisa, o condomínio tem um dinheiro guardado ali juridicamente para utilizar. Isso daí pode ou não pode? Pode. Isso daí pode. Um contrato, o que quer dizer um contrato? O contrato ele é uma disposição de vontade entre as partes. Não vou dizer na parte condominial. É uma disposição de vontade entre as partes. As partes, lógico, desde que não contrarie o Código Civil, não contrarie a lei de condomínio, não contrarie a convenção do condomínio, ele pode estipular o que ele quer. Não tem problema, quero a retenção de 5, de 10, de 50. Não tem esse impedimento de como se fosse uma caução para o condomínio ter garantia ali, se tiver alguma trabalhista, alguma questão dele estar ali recebendo. Não tem impedimento legal nenhum. Aliás, comercialmente falando, é até um chamariz que a empresa faz, que faz com que o condomínio venha confiar nele. Entretanto, o que acontece? Eu vou falar pela vivência de mais de uma década aí no mercado condominial. O que é importante o quê? As empresas, vou dar um exemplo de portaria e zeladoria, de limpeza. Essas empresas, às vezes a pessoa olha a nota fiscal dela inteira, acha um valor muito alto. Entretanto, uma empresa que vai, vamos dizer assim, no fino da administração, que ele esteja de forma correta, tudo certinho, pagando todos os encargos, toda a documentação de medicina do trabalho e por aí vai, a margem de lucro de uma empresa dessa varia de, vamos supor, de 7% a 10% no máximo. Pelo tamanho da responsabilidade, não é uma margem de lucro muito alta. Então, a empresa desse ramo de atividade, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma escalabilidade, ou seja, tem que ter muitos condomínios para poder ter um lucro, vamos dizer assim, considerável, que traga um conforto financeiro para a empresa. Então, por isso que eu falo brincando assim do síndico, ele visualizar essa questão, pegar, fazer a parte matemática, o dissídio cobra isso, vale transporte é isso, refeição é aquilo, odontológico é aquilo, às vezes tem plano de saúde, PLR, ele acompanhar junto ao prestador de serviço quanto que é o custo daquele trabalho, porque às vezes ele espreme tanto o prestador de serviço ali com relação do preço, que às vezes você tem que verificar que você vai falar assim, não, ele está pagando para trabalhar. Ou então falar alguma coisa, ele vai deixar de pagar. Sim. Porque não tem milagre para você estar fazendo isso. Eu sempre oriento o síndico quando eu vou dar uma assessoria da parte de zeladoria, né, da parte de portaria. O síndico pede uma assessoria para fazer uma contratação de uma empresa, alguma coisa. O que eu oriento? É a regra da administração, 80-20. Pega a empresa, quantos funcionários você tem? Eu tenho 1000 funcionários. Quantos funcionários hoje você tem que está alocado dentro de cada condomínio? A maioria dos condomínios são 4 funcionários. Legal, então ele tem uma quantidade boa de condomínio. Não, dos 1000 funcionários eu tenho 700 que fica dentro de uma indústria X. E se essa indústria cancelar o contrato com ele, o que ele vai fazer com 700 funcionários? E o seu condomínio? Para onde vai? Então faça avaliação do histórico da empresa. Vá a fundo, peça documento, fala...
onde estão os seus funcionários, quantos funcionários você tem, compara se a regra 80-20 ali está batendo. Não adianta ele ter 80% da empresa dele dentro de uma indústria e 20% ser condomínio. Amanhã ou depois, se a empresa, a indústria cancelou com ele, o condomínio vai junto pro buraco. Vai dar falência, é fato. Agora, se a empresa é invertida, 80% condomínio e 20% da indústria, bacana. Você está dentro da regra. Está dentro da regra. Passou disso, esquece, gente. Num contrato, porque você vai ter dor de cabeça. O que é importante também é que é a mania, às vezes é uma mania do ser humano. A gente tem um costume sempre o quê? É de julgar. Quando a gente vai julgar, a gente tem que tomar muito cuidado com relação nessa análise, ser muito criteriosa. Por quê? A gente pega no mercado que uma empresa tem uma ação, por exemplo, trabalhista contra ela. Aí, de forma automática, o condomínio fala, não vou contratar porque ela tem uma ação trabalhista. Só que a gente tem que observar o cuidado de saber o que é aquela ação trabalhista, o que ele está pleiteando, o que ele está dizendo, porque às vezes... Porque todo mundo tem acesso à justiça, todo mundo pode chegar amanhã e propor uma reclamação trabalhista. Mas será que aquele pedido tem fundamento? Será que aquele pedido vai prosperar, vai ser procedente para o empregado? Então a gente tem que analisar muito bem e não tomar de forma genérica, não. Aquela empresa tem uma reclamação trabalhista, então ela não vai ser contratada, ela não é boa. Então a gente também tem que tomar muito esse cuidado para não condenar o prestador de serviços por conta disso. Você tem que saber do que ele está sendo processado e por quê. E uma coisa muito interessante que você deu no seu exemplo, vamos supor, uma empresa que tem 300 funcionários, 800 funcionários e tem 10, 15, 20 anos de mercado e tem lá 5 ações trabalhistas. Dentro do número de funcionários que já passou pela empresa, no número de tempo que ela está no mercado, aquilo ali é o suficiente também para condenar? Então tudo isso tem que analisar. O que às vezes eu acabo pegando mais no pé, que é uma preocupação, porque na Justiça do Trabalho a gente tem 2 tipos de certidão. Uma certidão de distribuição, para a gente ver quantas reclamações trabalhistas está rodando, está girando naquela empresa, e uma certidão negativa de débito trabalhista, onde vai informar se aquela empresa está ou não no banco de devedores trabalhistas, que aí já é uma fase já de execução, na fase de você procurar o crédito que o trabalhador vai ter naquela reclamação trabalhista. Aí já é uma fase mais complicada. Então, sempre falo para o síndico colocar em peso isso. Se ele está numa fase de execução, aí já é mais complicado. Agora, se tiver só ações trabalhistas tramitando, mas ele ainda não foi executado em nada, tem que se analisar o conteúdo delas, saber o porquê delas, para a gente também avaliar o prestador de serviço. Porque a gente não, de bate-pronto, tem um processo, a empresa já não presta, não é assim. A gente tem que ter essa maleabilidade, tem que ter essa plausibilidade, porque às vezes você está perdendo um bom prestador de serviços por conta de um detalhe técnico que você não avaliou de uma maneira devida, de uma maneira apropriada. Então tem que tomar esse cuidado também. Bacana. Gente do céu. Olha que eu vou acabar puxando daqui a pouco o terceiro bloco aqui, doutor. Mas de contratos, em suma, sim, é lógico, de contratos, se a gente for conversar, inúmeros casos, inúmeros exemplos, tem muita coisa. Então, mas de uma maneira sintética de contratos em si, era isso que eu gostaria de estar passando de uma maneira singela. É só a ponta do iceberg. Sim. Porque o restante vai depender muito do estudo do advogado, do estudo do síndico, do conselho, que isso daí é de suma importância. Acho que o restante é fácil de fazer. É só pegar o telefone e ligar lá na assessoria Rachid, é fácil. A gente está lá para aliviar a barra do síndico com relação a isso. Liga lá e pede assessoria, gente. Pessoal, o meu muito obrigado a todos. Eu vou pedir para o doutor Rachid explanar novamente os seus contatos, deixar aqui. Vocês viram que o advogado é bom pra caramba, gente. A expressão da palavra, mas o advogado é fera. Vamos trazer ele aqui de novo. Tem muita coisa para falar, hein, Faustino? Faustino, só para vocês terem noção, o Faustino fez 2 perguntas. Ainda faltou uma lista de uns 40 ali que ele trouxe. Tem uma série de perguntas ali naquele celular ali que eu fiquei até com medo. Mais uns 6 blocos para frente aí. Fiquei até com medo. Então, doutor, deixe seus contatos. Realmente foi uma aula. Espero que o senhor volte aqui novamente para que a gente continue essa aula. Foi muito bom o bate-papo.
Se hoje deu 2, eu vou voltar para gravar com o doutor agora, vou pegar um dia de sábado, porque a gente grava o dia todo. Dá para fazer pelo menos umas 12 horas. Dá para fazer uns 12 programas, doutor. Aí vai ficar bom o negócio. Vamos estudar isso. Vamos, a gente está aqui, é sempre importante. Legal. E eu fiquei muito, assim, muito honrado, muito agradecido de você ter trazido o Faustino, porque ele vive a dor do síndico. Sim. Então, ele sabe os percalços do condomínio. Então, a gente acaba trazendo muitos casos que acabam acontecendo no cotidiano, porque não adianta a gente ficar só no juridiquês nosso, na teoria nossa. A gente tem que trazer essa teoria nossa, levar para a prática do síndico, para a gente tá levando a dor que ele sente, como bônus também de quando faz uma boa gestão e a gente se sente feliz. Então, essa interação, essa qualificação, esse aprendizado, essa reciprocidade é muito importante. Muito bacana. Aliás, até eu brinco, né? Que eu falei assim, eu não quero ser síndico mais. Falei, eu não quero ser a vidraça. Eu quero segurar a vidraça que é o síndico e quando for tacar a pedra, vira para lá, vira para cá, faz o síndico desviar das pedras. Tá vendo, Faustino? Pensa direito aí, o que você tem lá, hein? Tá, joia. Doutor, deixa os contatos pra gente. O contato é para você tá tendo acesso a nós, tá entrando em contato. Eu vou colocar também o Instagram do doutor lá na parte de anotações nossa, tá? Isso, a gente está no Instagram, tá? Rashid Advocacia. Na internet, no site rashideadvocacia.com.br. Tem os telefones na página, 3209-5517, DDD 12. Tem os e-mails também em contato@rashideadvocacia.com.br, onde você vai estar falando com a minha equipe, que vai estar fazendo a filtragem, ou vai estar passando para mim, para os profissionais da minha equipe que são suspeitos para falar, que é a extensão da minha família. Estão comigo há muitos anos, graças a Deus uma equipe muito competente, muito reta, honesta. Uma coisa que a gente não abre mão são dos valores. Entendeu? Divergências profissionais podemos ter, divergências com relação à produtividade, como deve agir, mas lá no escritório a gente é inegociável a questão dos valores, da retidão que a gente tem que ter, dos princípios. Isso daí, apesar que é uma obrigação que a gente tem que ter, né? Não é nenhuma qualidade, e sim uma obrigação. Mas fico muito honrado pelo convite, muito, muito agradecido. Espero sim voltar. Meu primeiro podcast, me senti em casa. Eu achava que eu ia ficar com um friozinho na barriga, mas vocês dois me deixaram super à vontade e me senti em casa aqui. Essa é a intenção, né, Faustino? Antes de iniciar, eu geralmente faço um bate-papo de uns 30 minutos antes. O Faustino já sabe disso. Justamente para perder o fio na barriga. Para aliviar, sabe aquela carga de estresse que vem? Na hora que o senhor passou da porta para dentro, veio uma carga de estresse, em 30 minutos o senhor entrou no clima, aí a gente começa a gravar. Então essa é a intenção. E eu queria também deixar aqui, já para a tua grande audiência, Kleber, eu vou deixar aqui 2 livros para você, se quiser sortear, presentear aos síndicos que acompanham Conexão Condominial. Um livro Questões Recorrentes da Vida em Condomínio, do Dr. Rodrigo Carpati, um colega nosso de profissão, presidente da seccional da Comissão de Direito Condominial de São Paulo. E é um livro que o escritório ajudou deu o apoio cultural, patrocinou a publicação desse livro, até estamos aqui na contracapa dos livros todos. Eu queria deixar de presente para você presentear o teu público, os seus internautas, e deixar um de presente aqui para o meu amigo Faustino aqui, que ele faça uma boa leitura aí, que a gente venha aprendendo mais. Tá vendo? Eu sou até suspeito para falar, porque eu sou muito fã. Eu não sei se eu venho de uma família de educadores, minha mãe pedagoga, tias, avós e por aí vai, venho muito da sala de aula, eu sou um fã assim da educação. Tanto que uma das ferramentas do escritório que a gente faz, a cada uma vez por semestre, a gente escolhe 5 síndicos que estão conosco lá no escritório e a gente acaba financiando um curso de certificação para síndico profissional. Aí fala assim, nossa, você faz isso, você tem... Eu falo, é um investimento. Por quê? A partir do momento que o síndico ele tem conhecimento, ele tem o tecnicismo, ele vai estar auxiliando e muito o jurídico.
Às vezes eu estou investindo, às vezes não, eu estou investindo no síndico ali na certificação dele, mas lá na frente ele vai me trazer muitas horas técnicas de trabalho, porque o conhecimento dele vai fazer com que ele não cometa equívocos. Vai fazer um agora na cidade aqui de São José dos Campos, né? Vou, já está até esgotada as vagas, Isso. Fiquei muito contente, mas a gente é um certificado que a gente pega, a gente escolhe as 3 maiores certificadoras na nossa visão do Brasil, pelo conteúdo, são empresas à parte que a gente vislumbra no mercado que tem renome nacional, e escolhemos 5 síndicos, geralmente são síndicos que têm multicondomínios, síndicos profissionais que acabam indo mais. Às vezes aquele síndico que não tem a intenção de tomar aquilo como profissão, às vezes a gente não, mas aquele que quer ser síndico profissional, eu falo aquilo como sacerdócio, né? Porque ser síndico ou síndica é uma missão, é um sacerdócio, é muito difícil, não é uma profissão fácil, apesar que eu falo de não ser regulamentada, mas eu vejo como uma profissão que tem que ter todo o respeito, porque não emociona. Tecnicamente, eu vejo até que tem condições de ser fácil, mas emocionalmente é muito pesado. Então, é por isso que eu tenho todo esse respeito à figura do síndico. E a gente sempre acaba, uma vez por semestre, escolhendo 5 síndicos profissionais que a gente acaba dando assessoria no escritório e conferindo a eles essas certificações por empresas que estão renomadas no mercado, que têm know-how para estar passando toda a mensagem. Doutor, eu vou sortear um dos livros aqui para a nossa audiência de hoje. Quem colocar a palavra Faustino não vale, tá, gente? Faustino não vale, Faustino. Aqui até mostrar aqui, ó. Não, pode colocar. Então, Faustino não vale, gente. Faustino ele já vai ser o primeiro a escrever lá. Mas quem colocar a palavra assessoria jurídica lá, vai estar concorrendo a um livro. O outro, posso sortear no grupo do WhatsApp? Pode, fica à vontade. Fique à vontade. Então tá, eu vou sortear o outro para os síndicos que estão no grupo. O Faustino está no grupo lá, né? O Faustino está lá também. Vamos pedir auditoria no grupo aí se o Faustino foi sorteado de novo. E é bem capaz, né? Ai, cara. Eu já fui sorteado, hein? Já, o Faustino é terrível. Pessoal, eu achei hoje foi muito proveitoso, foi uma aula. O foco nosso era falar de contratos, acho que conseguimos. O Faustino trouxe umas perguntas de assembleia, que nada mais é um contrato também, porque se você não redigir corretamente, vai dar dor de cabeça para o síndico. Então, entenda-se que toda assembleia, se não for bem feita a ata dela, vai gerar dor de cabeça para o síndico. Principalmente com essa parte de reclamação que você colocou. Tem morador que quer caçar o cabelo do lado de dentro do ovo, que não tem o que reclamar, não tem o que fazer, mas ele vai reclamar. Isso é normal, isso é a vida do síndico. É a vida do síndico. Então isso não vai... Daqui 200 anos vai ter alguém aqui falando que, de uma forma diferente, mas vai estar falando o mesmo assunto que tem gente que viu, Faustino? Não tem jeito. É que senão eu vou tomar muito tempo, mas tem uma parábola muito interessante. Pode falar, doutor. É da parábola que eu falo assim, que tinha o avô, o neto e um jumentinho. E aí a gente fala, e na parábola conta, aí vem num primeiro momento o neto puxando o jumentinho e o avô em cima. E aí ele passou na vila ali na comunidade, falou, nossa, que absurdo, um senhor explorando o trabalho infantil, fazendo o menino conduzir o jumentinho, o burrinho, que absurdo. Aí o senhorzinho, o avô escutou, ficou constrangido com aquilo. Aí no outro dia que teve que voltar, pôs o menino em cima do jumentinho, do burrinho, e ele mesmo veio conduzindo. Aí ele passando na vila de novo, aí falaram, que absurdo, um menino desse novo, fazer o avô ficar puxando o jumentinho nesse sol, não tem mais respeito, onde que está o respeito com os mais velhos, e por aí vai. Aí eles escutaram aquilo ali, acharam esquisito tudo, ficaram, aí no outro dia eles voltaram, os dois andando, puxando o jumentinho. Aí passaram na vila de novo. Aí chegaram passando na vila, eles falaram assim, nossa, olha que os dois, olha como são bobos, olha como são. Está lá o animal lá para eles subirem, virem confortável e vem puxando o animal. Como é que pode? Não são inteligentes. Ou seja, de qualquer maneira,
vão falar. Então, o que a gente tem que pegar é saber sintetizar o que vão falar e, lógico, não deixar sintetizar aquilo que é proveitoso, aquilo que é construtivo e aquilo que não for, deleta. Deleta. Eu penso muito isso comigo também. Falar, todo mundo vai falar. Se a gente for dar ouvido, tá perdido. Aquilo que não me agrega, não me interessa. Isso mesmo. Acabou. Faustino, agradece teu povo aí, teus parceiros, teus amigos. Ó, Não. como é que é o nome do sargento? Freitas. Freitas, um abraço pra você, viu, Vou- Freitas? vou Obrigado passar- aí. Freitas, vou sair daqui, vou dar uma passada aí para ver as coisas, como é que estão. Mas, ó, foi muito bom estar aqui. É mais um aprendizado. Entendeu? Se o senhor não fala que é o primeiro, a gente não iria saber, que parece que já está nisso. Só uma sugestão: quando acabar o síndico lá da assessoria, dá uma olhada na gente que está ali fora. Entendeu? Nós estamos aí. Tudo é um aprendizado. Eu estou sempre aprendendo quando eu venho aqui. Eu fiz várias perguntas aqui, anotei aqui. Só que assim, a gente vai conversando, as perguntas vão saindo. Então Sim. parece que o negócio flui. Eu deixei aqui, vai que na hora trava. O senhor já é conhecido no mercado, já é famoso na área condominial. E o Aqui advogado. só vem famoso. E o advogado, assim, nessa área, ele tem que abranger um pouquinho de tudo, né? Não tem para onde sair. A mesma coisa do síndico. Você tem que conhecer, mas você tem que ter uma assessoria. Você tem que ter uma Sim. equipe por trás. Às vezes a pessoa fala assim, por que você quer um advogado? Eu falo, quero ter respaldo jurídico. Eu preciso, porque o engenheiro, eu preciso que ele me assessore. Que não adianta, eu não vou saber fazer tudo sozinho. Então eu preciso de uma boa equipe para poder estar Sabe que eu falo assim, para você ter uma boa resposta com relação da necessidade de uma assessoria jurídica, você tem que sempre perguntar para o condômino quando ele fala que não, que é desnecessário, seja engenharia, jurídico, administradora, qualquer serviço que você precisa de uma competência técnica. Ele vai falar assim, aí você vai perguntar para ele, se você fosse síndico e você tivesse o teu patrimônio respondendo por qualquer coisa que não saia dentro do que a gente gostaria e viesse a dar algum prejuízo financeiro, se você tivesse o teu patrimônio na reta, você ia ter ou não ia ter esse tipo de trabalho? Você ia estar assistido ou não por esses profissionais? Então, assim, só fala quem não tem um patrimônio comprometido ali, dando como responsabilidade. Então, é muito fácil a pessoa que não está ali no lugar do síndico, que não está ali na linha de frente de batalha, falar que não precisa, sendo que o patrimônio dele não está correndo risco, mas sim o patrimônio do síndico, devido à responsabilidade civil e criminal que ele tem. Então, a partir desse momento que é muito fácil uma pessoa que não tem o patrimônio dela ali sendo comprometido, falar que não precisa. Entendeu? Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, o síndico se colocar no lugar do condômino e o condômino se colocar no lugar do síndico, para que ambos possam caminhar e remar no mesmo sentido. Isso é muito importante, o síndico se colocar no lugar do condômino e vice-versa. Mas eu queria agradecer ao Kleber mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição. Tá? Eu agradeço. Gosto muito de estar aqui. Então, aprendo muito estando aqui, entendeu? E estou sempre A pronto. casa é sua, Faustino. Obrigado. Pessoal, eu agradeço a todo mundo que ficou com a gente até agora, tá bom? Vou fazer o sorteio lá no grupo também da Conexão. Fica atento aí que tem mais livro para sortear lá para vocês. E essa semana ainda já sai aí os ganhadores, tá já? Pessoal, meu muito obrigado a todos que ficou com a gente até o final. E em breve, Dr. Rashid volta pra gente ter mais uma aula de novo. Amém. Tá bom, doutor? Gente, Grato. obrigado, viu? Tchau, tchau pra vocês e uma ótima noite. Valeu!